Voltamos nesse segundo bloco com o nosso bate-papo super esperto com a doutora Suzana Lisboa, que está falando com a gente sobre sexualidade na infância. Doutora Suzana, a gente já falou sobre a primeira fase da criança, a criança como um bebezinho, e agora a criança mais velha, uma criança já alfabetizada. Como proceder nesses assuntos sobre sexualidade? Então, a criança de 0 a 7 anos é aquela criança que está mais próxima da inocência. Quando ela começa a se alfabetizar, ela já tem uma descoberta maior do mundo, porque aí ela vai ter acesso a livros. Atualmente as crianças têm acesso à rede social, à internet. Televisão também, tem muitas TVs abertas, inclusive novelas e tal, que já tem cenas que as mais crianças assistem, porque são horários comuns. Então, essa criança alfabetizada, a gente já começa a falar de uma forma mais diferenciada do que aquela criança que não era nem alfabetizada. Porque a criança com 3 anos, ela vai fazer perguntas. Ou vai tocar e a gente vai ter que manifestar alguma resposta. A criança com 5 anos vai fazer uma pergunta. A criança com 7, que tem acesso a um livro, ela vai fazer outra pergunta. Então, assim, como eu disse antes, nós vamos responder à medida que a criança vai criando interesse e curiosidade. A criança de 7, vamos colocar assim, de 7 a 10 anos, por exemplo, nós temos que lembrar que ela está no mundo. Ela está na escola, ela tem os colegas de escola, ela tem os colegas da aula de natação, da aula de inglês. Então, essa criança, além da curiosidade dela, ela vai trazer também a curiosidade dos amigos. Dos amigos e a conversa dos amigos. Então, ela já pode conversar com os pais, fazer perguntas em relação a um coleguinha que ela ouviu, que ela tem ouvido falar. Então, os pais sempre têm que trazer para o mundo real, não é a fantasia da criança, trazer para o mundo real e sempre pensar que a criança tem que entender as coisas de acordo com o tempo dela. Explicar sempre menos, porque tem pai que acha, se ele perguntou sobre sexo, eu já vou falar tudo logo. Olha, o papai e a mamãe fazem isso, é assim, assim, assim. A criança não está perguntando tanto, ela está perguntando um pouco. Tem que ter uma certa sensibilidade. Tem que ter uma certa sensibilidade e tem que ter uma certa cerimônia para falar com a criança. Sem repressão, mas sem exagero. A criança não tem necessidade de ser erotizada antes da hora. Então, por exemplo, eu sou de uma linha naturalista. Eu acho que criança é criança. Então, criança tem que brincar com criança, brincadeira de criança, não deve usar celular, não deve usar coisas que não são para criança, porque eles simplesmente perdem a infância. E nós já temos a vida inteira para tudo. Então, por que começar com isso tão precocemente? Então, criança precisa manter a infância e não é só a doçura, mas manter também aquele lado inocente com a realidade. Entendi. O que ela perguntar, a gente vai respondendo. Quando os pais têm dificuldade para responder, pergunta para a professora, consulta uma psicóloga, isso eu acho o pediatra da criança, algum profissional que possa auxiliar nessas respostas. E foi bom você falar com relação a ajuda especializada. Claro. É porque muitas vezes os pais, quando eles querem iniciar um tipo de assunto desse com seus filhos, às vezes já é tarde demais. Pois é. Então, às vezes, os pais ocupados falam, você pode ler. Não é bem assim. Ou está distraído ali em alguma coisa e fala alguma coisa que cria mais interesse na criança e a criança vai perguntar na fora. E aí fica sabendo de uma outra maneira. Então, nós poderíamos tocar na criança de 7 a 10 anos e aí a criança vai entrar na puberdade. Tem criança que entra na puberdade hoje em dia eles estão entrando cada vez mais cedo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a menina menstrua com 11, 12 anos. Algum tempo atrás... Era 15. 15 anos. Então, por que isso? Porque hipófise, hipotálamo, ovário. Então, vai amadurecendo
vai ficando mais esperto, amadurece o ovário e menstrua mais cedo. Então, as meninas que menstruam mais cedo são as meninas, inclusive, que são mais espertinhas, que estão mais ligadas, entendeu? Então, já está na fase de pré-menstruar, está menstruando, aí os pais, ou a mãe, ou uma figura feminina, é bom já começar a conversar outros assuntos também com a menina. Às vezes a menina nem vai perguntar, mas aí nessa hora é bom que aquela figura feminina que ajuda, que participa da educação dessa menina, já comece com outros assuntos. Por quê? Porque ela já vai saber de outras fontes e talvez não a coisa correta. E como que a gente inicia isso? Porque a gente estava conversando na ida para o intervalo e eu te perguntei, né, Suzana, como que às vezes a criança ou então esse pré-adolescente não pergunta pra gente, pra nós pais. Isso. Mas fica naquela curiosidade com um coleguinha. Isso. Né? E hoje então a informação vem toda, também, principalmente, né? E a informação chega toda desencontrada e chega de uma forma muito mais avassaladora que deveria ser. Avassaladora, né? E eu repito, erotizada. Porque uma coisa é você conversar da iniciação sexual com a criança de forma saudável. E outra coisa já é uma coisa erotizada. A menina ou o menino já assistirem filmes pornôs, já ficarem conversando sobre preservativo sem nem saber para que é um preservativo. Menina andando com cartela de pílula anticoncepcional sem nem saber para quê, para se exibir para as amigas. Então, é bom chegar um momento e onde é bom conversar? Leva para um passeio, senta num parque, numa praça. Um assunto, faz do assunto uma coisa um pouco especial para aquilo ficar gravado na memória. Olha, quando eu tinha 11 anos, a minha mãe me levou num parque e aí sentou e tinham outras crianças brincando e ela mostrou uma menina que já estava maior que eu e falou sobre adolescente, falou sobre menstruação. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Então, é muito importante conversar num lugar especial para a criança gravar aquilo. Gente, isso é muito importante, Suzana. Olha, bate-papo mais esclarecedor impossível. Eu adorei, espero que vocês aí de casa também tenham gostado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, porque eu acho importantíssimo, né? Para os pais de criancinhas, de crianças médias. E de criançonas. De criançona também, né? Isso é verdade, aqui eu adorei esse bate-papo. Seja bem-vinda, venha mais vezes. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer também por estar fazendo parte dessa família. Que bacana, né? Saúde plena. Não é? Nós aqui juntinhos e sempre que você quiser, o espaço é seu, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Gente, olha, eu vou ficando por aqui. No próximo bloco eu volto com mais Totalmente Mãe.